E escute essa palavra que Deus ele tem para sua vida nesse dia. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Ariane Gama e sempre eu estou trazendo aqui uma palavra qual o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês que hoje eu estava estudando a palavra do Senhor e eu estava concentrada ouvindo a palavra de Deus. E de repente eu comecei a ouvir um monte de buzina, pessoas estavam extremamente eufóricas, uma pressa de chegar, né? Tá tendo jogo e de futebol. E as pessoas estão, na verdade, eufóricas, muito eufóricas. E muitas delas estão extremamente nervosas, ansiosas, desgastadas. A maioria estão correndo atrás de algo que é passageiro e é transitório e é ilusório. Você sabia? A alegria deste mundo ele é passageiro, a tristeza ela é passageiro, tudo nessa vida passa. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. E quando meu esposo chegou em casa, eu perguntei para ele o que está acontecendo. E ele falou: é um jogo que vai acontecer hoje, que eu nem sabia que ia ter jogo hoje. E as pessoas estão eufóricas e desgastadas para chegar rapidamente em casa. Então tá muito trânsito. E o Senhor me trouxe uma palavra aqui ao meu coração que vai falar com você, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, assim como você, assim como eu, nós estamos literalmente 24 horas do nosso dia sendo atacada espiritualmente e mentalmente. Mentalmente, porque o príncipe desse mundo, Satanás, né? Ele nos ataca constantemente com ansiedade, com nervosismo, com desgaste. Ele coloca diante de nós, né, muitas distrações, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e as pessoas estão totalmente desgastadas, fisicamente, emocionalmente e também mentalmente. E Deus ele me trouxe essa palavra aqui para a sua vida nesse dia, através da minha vida, que a chave para a nossa vitória, para a sua vida, Deus ele te diz: cuide de você mesmo, não vá juntamente com a multidão, porque quando nós vamos com a multidão, nós sofremos também com a multidão, mas hoje Deus ele quer com que a gente se retire, a gente cuide de si, tranquilize a nossa alma, tranquilize a sua mente, tenha um pouco de calma, faça as coisas devagar e principalmente lembrando que o sopro de vida, quem nos dá é Deus, o ar que nós respiramos, quem nos dá é Deus, mais um dia de vida, quem nos dá é Deus, e se você se continuar se desgastando, como você está se desgastando, vai chegar um momento em que não vai sobrar nada. Então, há períodos da nossa vida, esse período mesmo, né, de muita distração, muito barulho, é um período a qual o inimigo, ele atua na vida das pessoas, trazendo briga, trazendo desgaste, trazendo gastos excessivos. Você pode perceber que todo período de comemoração, todo período que as pessoas estão emocionalmente abaladas, elas começam a gastar mais do que ganham. E no final, isso não vai trazer nada na sua vida. Sabe por quê? Porque na verdade a nossa alegria, ela não vem das coisas que estão fora, mas a nossa alegria vem de Deus, vem da presença do Senhor. E quando nós nos posicionamos em Deus, silenciamos os ruídos para escutar a voz do Senhor. Deus ele me trouxe uma palavra aqui que está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 e 29, que diz assim, ó: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, é o Criador das extremidades da terra? Ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele mesmo dá força ao cansado, multiplica as forças, o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços escolhidos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, com asas de águia sobem ao sol, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E hoje a palavra do Senhor para a sua vida
é que Ele está operando e Ele quem opera na sua vida, você precisa se acalmar. E a chave da vitória para você é cuide de si mesmo. Aproveite esse período, né, em que as pessoas estão dessa maneira para você descansar. Aproveite esse período para você desestressar. Desacelere, acalme o seu coração, porque o descanso físico é necessário, sabe por quê? Porque o Senhor, ele renova a nossa força mediante a nós, né? Temos que fazer algo que a gente não consegue fazer, o Senhor nos fortalece. Mas quando nós toda hora começamos a passar dos limites, né? Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, dorme tarde, acorda tarde, ou então dorme muito tarde, acorda muito cedo, faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Principalmente as mulheres. E isso chega uma hora que desgasta e chega uma hora que o corpo humano ele não tem mais estoque de energia. Então, aquilo que nós precisamos fazer, o Senhor está falando nessa palavra, que é o quê? Cuidar de nós mesmos, descansar, né? Confiar no Senhor, porque o descanso mental vem quando nós, né, descansamos no Senhor e confiamos que Ele está cuidando de tudo, da nossa vida, né, da nossa família, dos processos a qual você tem passado. Então, você consegue descansar o seu corpo quando você descansa sua mente no Senhor. Mas quando você não descansa no Senhor, quando você não confia na palavra do Senhor, aí você não consegue descansar e o seu corpo também não descansa. E hoje Deus ele está falando aqui, ó, aquilo que ele precisa fazer, né? Na nossa vida ele vai fazer. Mas a nossa parte que é descansar, confiar no Senhor e fazer a nossa parte, aí cabe a mim e cabe a você tá fazendo, né? E diz aqui, embora o Senhor dê poder aos cansados e aos fracos, né? Se a gente estiver se desgastando continuamente os nossos limites, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais estoque de energia. Mas hoje Deus ele tá falando através dessa palavra. Tenha calma, descanse em mim, cuide-se de si mesmo, cuide de si mesmo, né? Cuide da sua vida física, mental e espiritual, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde mental, evite ficar nas redes sociais, né? Faça esse compromisso com o Senhor. Teve uma vez esses dias, foi esse ano, que eu dei uma pausa nas redes sociais e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui, né, começar a me conectar com Deus e o Senhor começou a me revelar muitas coisas a qual eu não estava vendo e eu consegui também estreitar o meu relacionamento com Deus quando eu fiz um jejum de redes sociais, né? Então, na sua vida, muitas vezes o que você precisa é isso, né? Dar uma paralisada nas redes sociais, ou então você tirar um tempo sem as redes, né? Entre você e Deus. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma leitura, chega do trabalho, vai descansar, mas desligue um pouco as redes sociais, porque Deus, ele quer um espaço na nossa vida, ele quer um espaço para se manifestar. E hoje a palavra do Senhor para a nossa vida é que Ele vai te dar força, entendimento. O Senhor, Ele esquadrinha o seu andar. O Senhor, Ele vê o seu levantar. O Senhor, Ele vê o seu deitar. O Senhor vê aquilo que você está tendo dificuldade para vencer. O Senhor tem visto, né, a sua angústia no seu coração, as suas lágrimas, a sua dor. E o Senhor mesmo, Ele se encarrega de trazer a cura nesse dia através dessa palavra para você. Então, hoje o Senhor, ele te renova, mas você precisa aprender a descansar no Senhor. Às vezes, nós dizemos ao Deus que nós descansamos no Senhor, mas às vezes você entrega a Deus, né, o seu problema e você se esquece que você se entregou o seu problema a Deus. E aí você pega o seu problema de novo, tira das mãos do Senhor e começa de novo a ficar ansioso, ansiosa, desgastado, desgastada, confuso. Mas hoje a palavra de Deus nos diz nesse dia: entregue a mim, descanse em mim, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é um vaso
do Espírito Santo, né? A qual Deus ele quer usar. E se você não cuidar dele, não tem como você vivenciar as bênçãos do Senhor na sua vida. E na minha vida é assim, quanto mais a gente obedece à voz do Senhor, mais o Senhor, ele vai cuidando da nossa vida. Então não siga a multidão. Ouça a voz do Senhor, confie em Deus, porque é o tempo de descansar, de cuidar da sua vida física, mental e espiritual. E aquilo que você não tem controle, entregue nas mãos do Senhor, porque o Senhor, ele vai cuidar para você. Amém? Eu vou estar orando e vamos estar orando juntos, né? Entregando ao Senhor aquilo que a gente não pode cuidar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra, Senhor, ô Pai. Derrama saúde no nosso corpo físico, mental e espiritual. Nos fortalece, nos capacita, tira, Pai, a teimosia do nosso coração, o medo, a preguiça, a paralisação. Mas que o Senhor, Pai, venha nos fortalecer. Porque o Senhor diz na tua palavra para nós hoje que o Senhor, ele renova nossas forças, Pai, mediante a nossa obediência a ti, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Cuida da nossa vida, da nossa família e daquilo a qual nós não podemos cuidar, Pai. Em nome do teu Filho, Messias, Emanuel. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. É tempo de Deus, ele renovar a sua vida, a sua saúde, a sua mente, o seu corpo. Mas você precisa aprender a escutar a voz do Senhor, a se cuidar e também a aprender a descansar no Senhor, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.